Estamos começando mais um programa Jornal Ponto de Vista na TV Interior. Hoje falando com uma grande amiga, perceberam que só amigos que de repente aparecem aqui, né? Esta é a vantagem de ter amigos que tenham histórias interessantes para estar contando aqui para a gente, para estar compartilhando aqui com a gente. Mas é Fabiana Correia, que é uma bióloga, escritora, artesã, euclidiana e mais um monte de fotógrafa que está começando a entrar nesse viés da cultura também. Fabiana, muito obrigado por estar falando aqui com a gente, né? Tá recebendo a gente aqui nessa tarde bonita, apesar do tempo nublado, e muito obrigado. Bom, Ricardo, eu que agradeço o convite. A gente está ensaiando essa conversa há muito tempo, né? E assim, finalmente ela aconteceu. Então vamos desenrolar o fio da conversa aí, ver o que a gente vai falar, um pouquinho de literatura, um pouquinho de arte, um pouquinho de cada coisa. Tá certo. E ainda bem que demorou, porque deu tempo para que outros livros fossem produzidos, que viessem aqui para o nosso conhecimento, né? Mas, Fabiano, para começar, como toda boa conversa, fala um pouco de você, né? Da filha de Cantagalo, filha do seu Amadeu, doutor Amadeu. Fala um pouquinho para a gente da menina Fabiana. Fazendo justiça à origem, eu sou filha de Bom Jardim, né? Tá certo, olha. Eu sou bonjardinense, sou filha de Bom Jardim. A família, tanto do meu pai quanto da minha mãe, é família de Bom Jardim. Mas eu vim para Cantagalo cedo, né? O meu pai mudou para cá, veio trabalhar em Cordeiro e Cantagalo, e a gente mudou para cá. Final da década de 70, início da 80, né? Do século passado. Então, assim, o meu período de adolescência foi em Cantagalo, né? Saí para estudar e voltei para trabalhar em Cantagalo. Então, sou filha de Bom Jardim e também de Cantagalo. Tenho essa identidade, até identidade de formação cultural em Cantagalo, né? E apesar de eu morar em Cordeiro há muitos anos, já fazem 24 anos esse mês, né? Que eu mudei para Cordeiro. Muita gente achava que eu morava em Cantagalo, né? Porque eu trabalhava lá o dia inteiro. Então, mas eu já moro em Cordeiro tem muito tempo, porque depois que eu parei de trabalhar lá que eu apareci mais em Cordeiro. Mas o trânsito é entre as cidades, né? Mas eu gosto de achar e de falar que eu sou filha daqui das montanhas, né? Porque o meu ambiente de circulação é esse aqui. Eu fico bem entre as cidades. Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim, sem muito problema. Assim, a região, né? Esse triângulo, vamos dizer assim, meio fora de esquadro, mas... Vai um pouco para Duas Barras também, né? Então a gente aproveita assim, um pouquinho para Macuco e vai aproveitando a região. Você é formada em biologia. Eu sou formada em ciências biológicas pela UERJ, mas trabalhei com educação esse tempo todo, né? Como professora de biologia na rede particular em Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim, Friburgo. Então é muito tempo de sala de aula. E há uns anos atrás eu deixei a sala de aula. Paralelo às aulas, eu desenvolvia alguns trabalhos na ordem de educação ambiental. E saí da sala de aula, mas a sala de aula não sai da gente. Então eu volto às escolas com frequência para dar oficinas, para fazer contação de história, para divulgar os livros. Às vezes as escolas adotam meus livros, eu volto para conversar, né, com os alunos. Então, escola daqui, de Friburgo, de Niterói. Então, fico circulando ainda no ambiente escolar, né? Não formalmente, mas... Mesmo porque faz parte, até mesmo como escritora, contadora de histórias, né? Esse contato com as escolas é fundamental. É sim. A gente fica achando que o escritor tem aquela magia, né? Que ele vai se recolher, escrever. Aí tem um agente literário que vai levar o livro para a editora, que vai negociar, e a editora põe um livro para vender. Aí põe lá nas grandes livrarias. E isso até acontece para alguns poucos. Alguns poucos.
né? A maioria dos escritores, principalmente os que são do interior, e a gente tem muito escritor no interior, não só no interior do estado do Rio, mas no interior do Brasil, a gente tem muito escritor, tem muita gente escrevendo, E bons, né? bons escritores, muita gente produzindo. Aqui, Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, a gente tem gente boa escrevendo. A gente tem um trabalho de pós-livro muito maior, às vezes, do que o trabalho da produção do próprio livro, né? A parte boa, a brincadeira é escrever o livro, né? A parte do trabalho pesado é depois que a gente pega o livro e a gente tem que divulgar, tem que participar de feira, tem que ir às escolas, porque o livro não se vende sozinho, né? Há uma dificuldade do mercado de venda de livro se você não ficar alimentando essa venda, né? O livro não se vende por ele mesmo, a gente tem que trabalhar nisso. E eu tenho tido bons resultados por conta dessas participações em feiras, né? E do contato com as escolas. Então, eu tenho um retorno positivo nisso aí. Mas se ficar parado esperando que o livro vá sozinho, ainda não cheguei nesse estágio. E eu costumo falar a respeito do jornal Ponto de Vista, né, que tem a parte do jornalista, que é fazer as matérias, isso, aquilo, tal, e depois que o jornal é impresso, daí já é a parte do jornaleiro. Então, no seu caso, primeiro a parte ali da escritora e depois do livreiro, da livreira. Exatamente, a gente tem que ter todo um trabalho do livreiro, né? Porque as editoras, graças a Deus, eu trabalhei assim eu tenho 4 editoras diferentes, livros publicados por 4 editoras diferentes, e nas 4 editoras eu tenho editores muito bons nesse trabalho de divulgação, de participação de feira, de também atuarem como livreiros. Então, eu tenho boas parcerias. Mas esse trabalho de livreiro, se a gente não pegar junto com a editora, fica difícil até para eles também, né? Então, a gente tem que estar junto. E nada como você ver também aquele seu público consumidor, né? Ter aquele contato com aquela pessoa que está comprando, consumindo os seus livros, porque de repente já tem aqueles que são colecionadores, até desde o primeiro, né? Eu tenho já alguns leitores já de carteirinha, né? E aí, como eu fui migrando um pouco o tipo de... Não é o tipo de escrita, né? O mesmo, tem um livro ilustrado, né? Que a gente fala que é o livro infantil, mas é para todas as idades. Mas tem um livro que não é tão infantil. Então, o meu primeiro livro de contos não infantil, né? Então, no lançamento tinha crianças, né, leitores dos livros infantis que estavam lá, né, naquele outro livro também. Então, isso é bacana. E essa história também de acompanhar o crescimento do leitor. Né? O meu primeiro livro publicado por uma editora foi o Era Uma Vez Euclides, que foi publicado pela Nit Press, né, uma editora de Niterói, com foco no escritor no escritor fluminense, né, principalmente do interior fluminense. Esse livro foi publicado, ele nasceu de um projeto de 2009 e foi publicado efetivamente em 2010. E aí, no ano passado, né, praticamente 10 anos depois, saiu o Era Uma Vez Euclides para jovens leitores. Né? Então, o tema é o mesmo, é uma biografia de Euclides da Cunha para alunos, né? Para leitores iniciantes ou jovens, mas eu senti a necessidade de dar um outro enfoque, de dar um aprofundamento, porque os que leram aqui já precisavam da continuação da história, né? Eu dou um aprofundamento na história. Então, esse tema me permitiu isso. Outros nem tanto, né? Mas esse tema me permitiu. Então, é uma coisa interessante. E você encontrou pessoas do primeiro livro nesse... Sim, muitos. E até, no caso, ex-alunos, né? Que leram esse livro e que tinham esse livro e queriam já para o filho. Aí eu falei assim, não, aí já está um pouco... né? Um pouco demais, mas isso também é uma coisa legal, porque eu tenho ex-alunos, eu sempre trabalhei com ensino médio, então já pego uma faixa etária mais velha, né?
mas eu tenho ex-alunos que hoje os filhos são meus leitores. Então, é uma ponte também interessante, né? A gente vai estabelecendo umas relações interessantes nisso aí, né? Ah, eu queria que meu filho lesse o seu livro. Eu participei de uma live numa escola que adotou o meu livro em Friburgo, e aí, num determinado momento, o menino que estava lá na aula falou assim: Ah, eu queria te fazer uma pergunta. Você já deu aula aqui em Friburgo? Em qual escola? Aí eu falei. Aí ele falou assim: Não, é porque minha mãe estava achando que tinha sido sua aluna. Aí eu falei assim: Mas quem é sua mãe? A mãe apareceu na live e tal. Quer dizer, realmente ela tinha sido minha aluna. Então, a gente vai trançando esses caminhos, né? São possibilidades que os livros trazem também, né? De diferentes leituras. E aquele negócio, né, como fica marcado. Lógico que um professor sempre marca o aluno tal, mas de repente até naquela ter dividido com o filho, né? Poxa, foi minha professora e com certeza deve ter dito numa empolgação legal. Foi muito bacana. E até a professora que estava mediando esse encontro, né, da escritora com os alunos, ela também ficou empolgada ali naquele momento, né, que de repente a mãe do aluno estava ali como ex-aluna da escritora, que era professora. Então a gente vai desdobrando vários caminhos, né, nesse processo. E fazendo amizades também. Né? Assim, acho que a literatura me trouxe amigos diferentes Eu tenho amigos de muito tempo, mas a literatura me trouxe amigos nessa caminhada mais recente, principalmente por conta da participação das feiras, dos eventos literários no interior do estado. Né? A gente tem aqui o de Santa Maria Madalena, que é o mais forte que a gente tem, né? Que é a FLIM. A gente teve alguns anos acontecendo em Bom Jardim a Flites da Serra, né, que também era muito bacana, que eles não tinham foco, nem Madalena tem o foco só fechado na cidade, mas Bom Jardim eles montaram com foco para abraçar as outras cidades, tanto é que eles não colocaram o nome da cidade na feira, né, era da Serra, para poder pegar, né, uma das edições homenageado foi Martim da Vila, que foi muito bacana. Então, esse ano a gente ficou assim, sem feira presencial, mas a gente teve a virtual, né? Madalena fez a feira virtual, que foi muito bacana, a gente não deixou de participar. E então, esses eventos a gente conhece muitos escritores, conhece escritores consagrados, mas também os escritores que não são consagrados numa escala nacional ou global, né, digamos assim, mas que já tem um caminho, uma estrada ali dentro daquele meio de literatura, né, que transita entre editoras diferentes, um apoia o outro, a gente vai estabelecendo novas relações que são importantes. E aquele negócio, né, pro leitor aqui da região, que às vezes, pelo fato dos escritores geralmente estarem longe, serem de longe, quando ele vê alguém próximo e que está ali até no dia a dia dele, cria aquele elo até mais gostoso, né? Da amizade, como você diz. Pô, eu tenho amizade com o escritor que eu gosto. Isso aí não tenha dúvida. Quando eu vejo muito isso na escola, quando a escola consegue promover o encontro do escritor com o aluno, esse aluno cria uma identidade diferente com o escritor, mas essa identidade se reflete na literatura, na leitura dele, né? Na identidade dele como leitor. E às vezes eu não conheço determinada pessoa, não, aí a pessoa vira e fala assim: Você que é aquela do cambucazinho? Eu mesmo. Né? Então eu sou assim, aquela do cambucazinho. Você é do Euclides? Né? Um dia uma menina falou assim para mim, uma menina novinha: Você é aquela moça da história que o Cássio contou? Eu fiquei com medo daquela história. Então, quer dizer, você vai... A história que o Cássio contou né, nos vídeos que ele gravou, mas ela sabia que eu tinha escrito. Alguém, né, a mãe, a tia, alguém falou. E ela veio me perguntar. Isso então, é uma coisa legal. Né? De repente, até aquele negócio, a literatura, o teatro, o vídeo, né? Que começam assim a contracenar juntos, né? Isso, aí você tem o leitor espectador,
né, mediados aí pela mesma obra, né? E você tem vários tipos de arte integrado na mesma obra. Então, e tudo da cidade, né? Isso que eu ia falar, tudo assim regional. Tudo Tal. regional. Você vê uma coisa, não parece, mas o tempo passa. A gente vai dar uma pausa aqui para o comercial, mas a gente já está voltando até para contar as histórias do Cambucazinho, do Euclidezinho e muito mais história. Até daqui a pouco. Quando nascer, hei de ser árvore, por desassossego que farfalha o peito cada vez que respiro. Árvore de casca escamada, que inflama o tronco firme. Transbordarei em galhos que abraçam o céu. Por minhas folhas, verdejarei memórias trazidas no bulbo dormente. Quando crescer, quero ser árvore que se espalha em ramos exibidos, crescendo em grão e pedra. Serei árvore grande que se esgalha em campo aberto, pronta para sombrear sonho. Com meus braços, que galhos serão, abraçar o ar em cada vento, tocado a sopro solar. Quando viver, hei de ser árvore que rompe o solo buscando o sol, enquanto o silêncio da terra expande minhas raízes, entrelaçando-me muitas no silêncio escuro. Hei de balançar ao vento, meditar na chuva, repousar no outono. Quando despertar, serei árvore, abraçada por floresta densa, uma como tantas, única como o todo. De minhas flores brotarei em cores, bebendo a fertilidade dos meus frutos. Quando por fim de mim cansar, no abandono folha a folha, sem labuta solar, entregue às hifas dormentes, e do pó renascer em novo corpo, que um dia foi grão. Minha existência prima nas sementes, guardado o sonho de romper em nova árvore. Estamos de volta com o programa Jornal Ponto de Vista na TV Interior. Hoje com a amiga Fabiana Correia, que está abrindo aqui assim um leque gostoso para a imaginação de leitor, né? Daquelas pessoas que gostam assim de uma história bem contada e valoriza esse tipo de coisa. Antes da gente entrar mais a fundo em relação aos livros, Fabiana, conta um pouquinho sobre essa feira literária de Madalena, que serve de exemplo até aqui para a região, né? Esse movimento de feira literária cresceu muito por conta da FLIP, né, da Feira Literária de Paraty. Mas a Feira Literária de Paraty é a mais conhecida, mas em Minas a gente tem a FLI Araxá, que acabou de acontecer virtualmente, que foi fantástica. Tem outras feiras literárias, também de porte maior, mas aqui na região a gente também tem. Né? Então, a gente tem a FLINC em Santa Maria Madalena, Conceição de Macabu faz uma feira literária, Cantagalo faz a Flicam, Cordeiro tem a Clique, que a gente chama de Ciranda Literária, Bom Jardim já fez algumas edições da Flite da Serra, Nova Friburgo também já fez, Petrópolis tem também uma feira literária,
cada uma tem a sua característica, as suas particularidades. Às vezes o foco maior é no trabalho pedagógico, outras vezes o foco maior é editorial, né? Valorizar mais as editoras que trazem nomes diferentes para a cidade, outras vezes é valorizar mais o escritor local. Eu gosto de usar, de me referir bastante a Santa Maria Madalena, porque é uma feira que eu acho bem equilibrada, né? No aspecto de trazer para a cidade um turismo interessante, de qualidade, de fazer movimentar o comércio. Então, tem esse aspecto econômico para o município que eu acho importante, para a gente aqui do interior. Tem um aspecto de valorização do trabalho pedagógico, porque eles envolvem as escolas, mas tem um trabalho muito criterioso e muito bacana de curadoria da equipe organizadora da FLIM na escolha do homenageado. Né? Eles já homenagearam escritores falecidos, mas de uns anos para cá eles fazem questão de que o homenageado seja um escritor que possa visitar a cidade. Então, a gente tem a oportunidade de conhecer Ferreira Goulart, né, em Santa Maria Madalena. Tiago de Mello, eu perdi essa edição, né, mas Ney Lopes, Antônio Torres, Nélida Pinhon, Ana Maria Machado, Bia Bedran. Então, são oportunidades para a gente no interior únicas, né, de conviver nesse ambiente de literatura com os escritores que andam na rua, que conversam, e abrem um espaço muito grande para a gente. Isso é muito importante. Esse movimento literário no interior é muito importante. Tem gente escrevendo no interior, tem gente fazendo cultura e arte no interior, mas é um respiro, uma feira que pode integrar, né, a gente aqui do interior, mas também trazer o elemento de fora que enriquece. Então, e pessoas que você já teve contato, né, nessas feiras, pessoas de fora que estão aí na mídia e que, sem você perceber, de repente estava ali do seu lado conversando. Às vezes, um imortal, mas convivendo como um simples mortal. Exatamente. Eu acho que o Antônio Torres é a expressão máxima disso aí, que ele foi homenageado numa edição, ele é da Academia Brasileira de Letras, e ele voltou, né, em outras edições e faz questão de estar com as pessoas que ele conheceu antes, né, e renovar o contato com todo mundo. Ano passado, a Nélida Pinhon andando pela rua com crianças, né, o Cicerone dela era uma criança, né? Era um menino, um rapaz, então, andando com ela ali pela rua, mostrando e tal. Então, é um clima... A gente não precisa da grandiosidade de Paraty, embora seja ótimo. Né? Excelente. Mas a gente tem as nossas feiras no interior que precisam ser valorizadas, precisam ser desfrutadas também por quem é do interior. E o legal é a gente perceber nessas editoras aqui na região, como essa de Friburgo. Pois é, a gente tem a Imédia Res, em Friburgo, né, uma editora local. Os donos, né, são 3 donos, são 3 pessoas, eles moram em Friburgo, valorizam a produção dos escritores de Friburgo, e a gente tem em Cantagalo também. Né? A gente tem a editora Outra Margem de Cantagalo, então a gente tem uma situação de cidade do interior, onde se produz escrita, onde se publica, né? Então dá para correr a cadeia produtiva do livro aqui na nossa região. Né? Isso é uma realidade recente e muito interessante e acessível, né, para os escritores da região. Fica mais fácil a gente ter acesso a um editor daqui próximo do que do Rio, São Paulo ou Belo Horizonte, enfim. Que às vezes nem vai dar o devido valor à pessoa justamente por ser do interior, não está acostumado aos grandes nomes. Exatamente. Esse contato também passa a ser mais pessoal. Então, há um interesse, um envolvimento maior da editora na divulgação do livro como produto, né? Porque já tem uma proximidade não só com o escritor,
mas também com o leitor daquele escritor. Então, acho que é bom para os dois lados. É bom para o escritor, também é bom para a editora, né? Essa proximidade. E dá para fazer, é mais uma forma de fazer cultura no interior, sem depender das grandes cidades. Eu estou assim, vamos dizer, um pouco desligado, mas você vai poder alertar, vamos dizer, de pessoas que estejam assim produzindo literatura aqui na região, né? Que recentemente teve, até não é um escritor em si, mas fez a autobiografia através dos contos, o seu Gilson Guimarães, a dona Vilma fazendo a autobiografia também através de histórias e fotos da família. E eu não perco a oportunidade de dizer a dona Marina Santana com um livro sobre folia de reis, reiseiros e reisados, né, que ela demorou 30 anos, mais de 30 anos em pesquisas e agora foi viabilizado. E essas são pessoas, vamos dizer, íntimas a mim, que eu sei que produziram. Quem aqui na região que esteja produzindo literatura? Beto Alves. Né? O Beto é um excelente cronista. Ele publicou recentemente e publicou um livro, né, de crônicas recentemente, mas ele mantém um blog de escrita mesclando aí a crônica e jornalismo. A gente tem uma publicação também relativamente recente de Roberto Betinho, né? Betinho também produz nas redes sociais, né? Tem pérolas de poesia que ele vai jogando nas redes sociais. O Rick, né? O Rick da Cunha, de Cantagalo, que é o dono da editora Outra Margem também produz, ele também é escritor. Deixa eu lembrar mais, assim, eu tô lembrando dos livros mais recentes. Não posso deixar de falar, não é Cordeiro, não é Cantagalo, mas é a nossa região. Eu faço parte de um coletivo de escritoras daqui da região, né? São escritoras de Nova Friburgo, eu daqui de Cordeiro, a Marisa Maia de Bom Jardim. A gente tem um projeto que é coordenado pela Márcia Lobosco, que chama Juntas e Diversas. Então, são escritoras. Nosso primeiro livro foi de poesia, uma coletânea. Né? O nosso segundo livro, que tá no prelo, está saindo, a gente já está divulgando nas redes sociais, é o Juntas e Diversas Contos da Montanha. Né? A gente escreveu contos que a temática é a montanha como personagem, uma montanha como cenário, uma montanha como mistério. E a gente já está produzindo o terceiro Juntas e Diversas, que vai ser de crônica. Então, é muito bacana esse coletivo de escritores, porque antes da gente produzir a escrita, a gente estuda um pouco sobre aquele gênero, a gente lê em conjunto sobre aquele gênero, e depois cada uma faz a sua escrita. Né? Então, a gente está muito junto em alguns momentos, e cada uma de um jeito diferente. Somos escritoras da região, parou por aí. O resto é uma diversidade, cada uma tem um olhar diferente, cada uma gosta de um estilo diferente. Isso que é legal. Exatamente. Então, assim, são exemplos de pessoas no interior, né, que produzem. E uma forma também, aí aproveitando falar sobre isso, é a produção das antologias, das coletâneas, porque é preciso investir para a gente produzir um livro, então a gente pode investir coletivamente. Fica mais viável para todo mundo, né? Além de ser saboroso o processo de partilha ao longo do desenvolvimento do projeto, financeiramente fica viável também. Né? Você dividir os custos de produção, de divulgação. Então, porque não fica barato, né? Não é. É um investimento, né? Assim, você tem retorno a longo prazo, né? Ou a médio prazo, dependendo de algumas situações. Mas você precisa investir. Inicialmente, você precisa investir. Alguns escritores renomados, né, que a gente conhece, eles já recebem antes de produzir o livro. Mas não é o nosso caso. A gente recebe depois, quando a gente vende. Né? No início tem que gastar, né? Mas é um investimento que vale a pena, né? Assim, é um investimento
trabalhando direitinho, a gente não fica no prejuízo. Não. E está trabalhando com o que gosta, né? Está fazendo uma coisa que é prazerosa. Poxa, eu não posso esquecer da professora Madalena Tavares, que está ansiosamente, que vem, né, que lá atrás fez aquele livro de contos do dia a dia dela, e agora esse já vai ser mais, pelo pouco que a gente sabe, pesquisas históricas, né, daqui de Cordeiro. É um livro com a nossa história aqui, né? É o nosso retrato. Eu tô doida para ver esse livro, fico cobrando de Madalena, cadê o livro? Vamos lá. Mas ele está saindo. Está saindo não, está chegando, né? Isso, tá. Mas vamos agora, olha só que montão de livros aqui entre a gente. E, Babi, fala um pouco, né, sobre essa sua produção, a parte assim de literatura infantil, né, infanto-juvenil, adulto, mas um que me marcou, que para mim até era o primeiro livro da sua carreira, a história do Cambucazinho. Exatamente, todo mundo acha, a maioria das pessoas acha que o Cambucazinho é o primeiro livro, acho que é porque ele foi muito bem trabalhado, muito bem divulgado, e o Cambucazinho é um personagem que desperta muita simpatia, né? Ele é um personagem que tem vida própria. Mas o primeiro foi Era Uma Vez Euclides, esse aqui, né? Sobre Euclides da Cunha, que é uma biografia muito simples, né? Um jeito de contar a história de Euclides da Cunha, a história dele, de uma forma muito simples para crianças. E era um projeto pequeno, fazia parte dentro do projeto da escola. Da escola Euclides da Cunha, em Cantagalo. Eu repeti essa história tantas vezes que aí a Rosângela Campanati, uma amiga que era diretora na época, assim, escreve logo isso, que eu não aguento mais ouvir você repetir. E aí a gente fez uma publicação interna, né? E apresentou isso num seminário, 100 anos sem Euclides em Cantagalo. Apresentou a história, os alunos contaram a história para o Ariano Suassuna, né? Foi um momento de grande tensão, morrendo de medo de levar uma espinafrada do Suassuna, mas correu tudo bem, graças a Deus. E aí eu publiquei pela editora Nit Press, né? Que é essa editora de Niterói. E esse livro rodou bastante, né? A gente trabalhou bem com esse livro. E depois veio o Cambucazinho, né? Eu me animei com Era Uma Vez Euclides e falei assim, poxa vida, né? Eu estou falando de Euclides, eu gosto, né? Mas o Cambucazinho, né? O Cambucá é uma relação diferente até, né? Eu já tinha essa história do Cambucazinho escrita com o objetivo de fazer um teatro infantil, alguma coisa. Aí eu falei assim, não é nada de teatro, ele vai virar um livro, né? Uma história para conversar sobre, né, o processo de deixar o deserto verde, que a floresta está lá, mas tem uma espécie aqui, o outro indivíduo não está aqui, a reprodução não acontece, né? E todas essas questões de pressão em cima da floresta. Então o Cambucazinho virou o personagem solitário, né? Que ele tem muito da bióloga também, né? Bióloga falando. Tem mais biologia do que literatura até, né? É um livro de literatura infantil, mas eu entendo também quase como um paradidático, né? Com as informações que entram ali no texto. Depois do História de um Cambucazinho, eu fui para o Sonho de Canoa, que demorei um pouco, né? Para passar. Eu fiquei nesses dois um tempo, aí, até chegar no Sonho de Canoa, eu falo que ele é o meu meio de transição, né? Porque aí eu já fui deixando um pouco mais da biologia de lado entrando um pouco mais na literatura, embora ele ainda tenha, está falando de outra árvore, né? Então, da bandarra. Então, também ainda tem muito de biologia, não desgarrei de todo da biologia, né? Tem um paradidático mesmo, que é Quero Minha Água de Volta. Esse também foi produzido pela Nit Press, como Sonho de Canoa e tal. Esse Quero Minha Água de Volta foi um convite
da NIT Press para eu escrever um livro paradidático, infanto-juvenil, para compor o projeto de um outro autor que estava publicando como eles, que é o Adilson Santiago Pires, um senhor de São Paulo, um engenheiro químico. Ele estava publicando um material para falar de qualidade da água, a importância, e no meio daquela crise hídrica que a gente teve, São Paulo ficou sem água, o Rio e tal, e aí saiu Quero Minha Água de Volta, com informações que envolvem as questões que desaguam numa crise hídrica. Né? Então, é um livro paradidático bem bacana. Aí eu resolvi passear por outros campos, fui para os contos, adoro ler contos e escrever contos. Tinha alguns contos guardados e não tinha coragem de publicar. Um dia tomei coragem e publiquei, daí veio o nome Contos Desatados, né? Porque eu custei a me desatar deles e publicar. E também porque, às vezes, os contos têm uma unidade, né, entre eles, e esse não tem. Os contos são livres, né? Um não conversa com o outro obrigatoriamente. Né? E só fazendo uma observação, diz que quando o autor ele coloca o ponto final numa obra, aquilo já não pertence a ele, tem que cair no mundo. Exatamente. Você, né, o autor escreve de um jeito, mas o leitor ele vai criar outra história a partir daquilo ali. A leitura dele é outra, né? E até mesmo eu, como escritora e leitora, né, depois eu escrevo, depois volto, depois de um tempo para ler, eu já vejo com outros olhos. Dificilmente eu escrevo e libero logo a escrita, eu deixo ela dar uma adormecida. Até mesmo para depois. Né? Ela dá uma adormecida, eu volto com outros olhos depois de um tempo. Aí, às vezes, acho que aquilo está horrível e não vai para frente, ou então eu volto a trabalhar com ela. Então, esse livro de contos é um livro que me deu muito prazer em trabalhar. Tem uma resposta boa dele, né? Todo mundo que lê, gosta. Ele já está esgotadíssimo. Né? Um dia ele volta. E depois de Contos Desatados, eu vim para Era Uma Vez Euclides para jovens leitores, né? Que é o que eu falei no outro bloco que a gente estava conversando. Tudo começou aqui, com Era Uma Vez Euclides nessa edição. Os leitores cresceram e eu achei que estava na hora de fazer diferente. E tem uma história muito bacana, que, aliás, não é só desse livro, mas dos outros todos que tem ilustração e até capa, que os meus ilustradores também são do interior. Né? Então, o meu parceiro mais constante é o Arthur Abreu, né? Arthur Considera Abreu, e tem uma história legal desses dois livros, porque o Arthur fez a ilustração do primeiro Era Uma Vez Euclides, e quando eu fui conversar com ele, o Rick foi junto comigo, para conversar sobre o segundo, né, Era Uma Vez Euclides para jovens leitores, e eu falei assim, Arthur, eu queria aproveitar as ilustrações, que você fizesse mais alguns. E aí ele falou assim, não, você não está escrevendo outro livro? Não é outra história? Né? Meu desenho também evoluiu nesses últimos 10 anos, eu tenho que fazer outro. E realmente, ele fez um trabalho assim, primoroso, porque, não sei se dá para mostrar, né? Mas depois você vê. Mas assim, já fez uma pegada de ilustração mais adolescente, né? Do jeito que adolescente gosta, então já é um outro trabalho, né? Interessante. E Contos de Enganar o Tempo é um livro que os dois eu lancei ano passado, né? Era Uma Vez Euclides, a gente lançou até na Flip, e Contos de Enganar o Tempo, com a editora Média Res de Friburgo. Você lançou na Flip? Na Flip, em Paraty, que ano passado a Flip foi em homenagem a Euclides da Cunha, né? E aí a gente recebeu o convite da Secretaria Estadual de Cultura para fazer o lançamento no espaço da Secretaria Estadual de Cultura. Esse contato veio via Casa Euclides da Cunha, né, em Cantagalo. Eles conheceram o livro através da Casa Euclides da Cunha e eles nos convidaram, né, a mim e o Rick,
para fazer o lançamento lá no espaço oficial da Secretaria Estadual de Cultura. Então foi uma experiência bem bacana, né? Nossa, saiu na programação oficial, Porque, com todo respeito, Flip é Flip. Né? A gente cogitou assim, não, a gente vai para Flip, a gente faz um lançamento lá, nem que a gente tenha que sentar numa cafeteria, convida os amigos e faz ali informalmente. Mas aí a gente teve a oportunidade de fazer um lançamento para entrar na programação oficial da Flip, né? Contos de Enganar o Tempo é um xodó, né? É um livro que eu lancei no final do ano passado, está fazendo um ano que o livro foi lançado. A gente está pensando já numa nova tiragem, porque ele está acabando, está acabando mesmo. E são contos infantis. E a ideia nesse livro era um livro de contos infantis, mas com jeito de livro antigo. Né? Porque a gente pega os livros hoje, são livros ilustrados, muito coloridos, muito atrativos pelo desenho. O ilustrador é um coautor, né, do escritor, porque a imagem também conta a história. Não é que no Conto de Enganar o Tempo a imagem não conte a história, ela conta, mas eu queria uma imagem em preto e branco, que o conto tivesse o texto corrido, né, que, se fosse preciso, que o leitor iniciante tivesse o seu mediador de leitura, que pode ser ou o professor, ou o bibliotecário, ou o pai, a mãe, né? Então, a minha proposta foi essa. Esse eu já trabalhei com outro ilustrador, que não foi o Arthur, é o Marvin, é um rapaz de banquete, né, que faz ilustrações, depois você pode... São ilustrações fantásticas, a dele, ilustração em preto e branco, a bico de pena, então ele ficou com uma carinha de livro das antigas. A cor a gente jogou na capa, para chamar a atenção pela capa colorida, né? Fez lembrar agora o Aldemir Martins, que ilustrava os livros do Graciliano Ramos. Não sei. E vamos pegar assim um pouco, adiantar um pouco, porque tem muitos livros. Ela tem mais livros publicados do que muitas pessoas têm na sua biblioteca. Mas, Fabiana, né, dá uma pincelada sobre esses outros livros e aqueles que você acha assim importante. Tá certo que um livro como Filho, todos eles têm a sua importância. Seguindo aqui eu praticamente apresentei os livros para você que são produção minha só, né? E eu tenho as participações em antologias, né? Em que a gente publica com outros autores. Então, aqui são alguns... Esses aqui, no caso, já são... então coincidiu até essa parte. Essa divisão, né? Juntas e Diversas é o projeto que eu já falei, das autoras daqui da região, né, de Friburgo, Cordeiro e Bom Jardim, no meu caso da Marisa. Tantas Vozes, que é uma antologia com produções de durante a pandemia, né, produzido pela editora Outra Margem. O Juntas e Diversas é produzido pela In Media Res. Tenho 3 publicações de antologia que foram produzidas pela Cândido Editora, que é uma editora de Niterói. Essas produções fazem parte, né, de um grupo que eu frequento, que eu participo em Niterói, tem autores que são do Rio, de São Paulo e tal, que é um grupo de biblioterapia, né, e todo ano a gente produz biblioterapia. Então, biblioterapia a explicação está no próprio nome, né? É a terapia através dos livros. Então, a biblioterapia ela pode ser clínica e é trabalhada com psicólogos, né? Ou com médicos, né? Psiquiatras, enfim. Então, tem esse viés de biblioterapia clínica. Mas tem a biblioterapia que a gente chama de fruição, que aí é o bibliotecário, é o escritor, é o professor, né, em que a gente faz essa disseminação de livros e às vezes a gente faz até sem saber. Às vezes a gente está conversando com um amigo, né, sobre uma situação particular, o pessoal já fala assim, mas eu li um livro que você vai gostar, que tem a ver com isso aí que aconteceu, aí a gente indica um livro, isso é biblioterapia.
né? Não clínica, né? Que a clínica tem que ter uma formação para isso, mas é uma biblioterapia de fruição. Então, esse grupo, além de compartilhar leituras, compartilhar livros, estudos, a gente também compartilha os escritos, né? Então, é um grupo que eu gosto muito de participar, são pessoas muito importantes no meu processo de leitura e escrita. Essa é uma antologia de autores da Serra, de uma da Fleet da Serra de Bom Jardim, né? Eles fizeram um concurso de prosa e poesia e os autores premiados foram contemplados com uma publicação. E o mais recente, o novo, que é um livro de poesia com formato diferente, né? Formato de bolso, com uma capa artesanal, né? Aí já entrou também o trabalho da artesã. Esse livro aqui, na verdade, ele entrou o trabalho da bióloga, da escritora e da artesã, porque ele tem folhas carimbadas, né? São folhas carimbadas, as folhas são folhas do meu quintal. No final do livro, eu faço um levantamento dessas folhas, né? As espécies, de que árvore elas vieram, dentro desse contexto de desfolhada. E é um livro mais um presente para mim do que... foi difícil deixar as poesias saírem da gaveta, né? Ou do arquivo lá do computador, mas no final está sendo prazeroso. Eu sou da prosa, eu gosto de escrever prosa, mas também brinco um pouco com poesia. E aquele negócio, né? De repente, como você disse, um presente para você. Qual foi o ano do primeiro livro? 2010, né? 10 anos da escritora, né? Então... E aí eu estou em processo de produção de outro livro que está no Prelo, com a Imédia Hess. Esse Desfolhada foi com a editora Outra Margem, de Cantagalo. O livro de contos chama Contos Germinados. Né? A bióloga está sempre em ativa, ela não me deixa dormir, está sempre ali. Mas legal, né? Ter esse lado que fica ali um pouco escondido, mas sempre ele de repente está dando as caras. E na verdade a gente acaba escrevendo com uma linguagem ou com um meio que a gente tem uma afinidade ou uma propriedade, né? Imagina se eu vou escrever sobre Bolsa de Valores, né? Se eu tiver que escrever sobre um personagem que trabalha na Bolsa de Valores, eu vou ter que... É muito longe da minha realidade, né? Eu até posso me desafiar, vou estudar e tal, mas... É mais fácil você escrever sobre um personagem que trabalha em plataforma de petróleo. É mais fácil. Vai ser mais fácil. Esse contexto aí vai ser mais fácil, entendeu? Porque no caso, geólogo que trabalha na plataforma de petróleo é o digníssimo esposo de Fabiana, nosso amigo, né, até da família, que é irmão do meu cunhado, o Sávio Balbi. Isso, exatamente. Então, assim, tem assuntos que são mais fáceis, né? Assim, muito das minhas personagens são pessoas do interior, né? E muitas histórias também remontam a tempos anteriores, né? Tipo as histórias que a gente ouve, né, dos avós e tal. Refletem o meu meio, né? E essas histórias são importantes na nossa formação, né? Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Nesse Contos de Enganar o Tempo, que são os contos infantis, né? Na dedicatória eu coloco para minha avó, né? Para minha avó Naide, que enganava o tempo de dormir me contando histórias. Né? Então são esses laços. Eu gosto de escrever contando história. Quando eu falo que eu sou da prosa, né? Porque eu gosto de escrever contando história. Eu mesmo, né, assim, com o jornal, que eu não sou jornalista, eu não sou historiador, eu sou mais ou menos um contador de histórias. A gente passa a história para o papel, é isso aí. E aquele negócio, e é justamente tentar contar a história como se fosse uma conversa ao pé do ouvido,
né? Não aquela coisa cheia de técnicas, disso, aquilo, outro, não. É mais assim, como se fosse uma conversa íntima, o que não deixa de ser quando a gente está conversando com o nosso leitor, né? Exatamente, com o nosso leitor. A gente vai tecendo uma história, pelo menos a minha escrita tem muito disso, de tecer uma história que possa estabelecer uma conversa com o leitor, é isso aí. Né? Mesmo que tenha alguns elementos de fantasia, né? Alguns elementos fantásticos na história, mas é que ela possa ser o fio condutor do leitor com a história e muitas vezes do leitor com ele mesmo, com sua própria história. Né? A gente vai dando abertura para esses diálogos internos. Né? Por isso que você não é capaz de escrever sobre um personagem que trabalha na Bolsa de Valores. Talvez a senhorinha que tenha perdido a bolsa na feira eu consiga trabalhar bem. Com certeza naquela bolsa tinha muitos valores. Não tenha dúvida, a bolsa deve ter sido costurada pela avó dela, alguma coisa assim. A gente vai dar uma pausa aqui, porque os comerciais são necessários. Espero que vocês estejam gostando. Não saiam daí, porque o Jornal Ponto de Vista na TV Interior volta já na conversa aqui com a tia Fabiana. Até daqui a pouco. Agora vamos entrar, né, que como você estava falando, em uma das suas paixões, né, aquela menina de Bom Jardim que veio para Cantagalo, terra de Euclides da Cunha, com certeza já conhecia, né, sobre o Euclides, mas de repente quando chegou em Cantagalo foi quando teve um contato mais forte mesmo com Euclides da Cunha. Foi, eu vim para Cantagalo cedo, né? Assim, de criança para pré-adolescente, adolescente. Então, o meu primeiro contato com Euclides da Cunha foi no colégio. Eu estava no Colégio Estadual Maria Zumira Torres, e para quem não conhece, o colégio é do lado da casa Euclides da Cunha. E eu peguei, nessa época que eu estava no Zumira, boas diretoras da Casa Euclides da Cunha, né? Dona Yolanda Guzzo, depois Dona Fani, e especialmente Dona Fani, que foi que eu acompanhei durante mais tempo. Dona Fani promovia várias atividades na Casa Euclides da Cunha e convidava os alunos do colégio para participar. Né? E eram atividades culturais, às vezes ela misturava atividades de esporte ali no meio também, para poder abranger um número maior de alunos, né? E o meu principal contato com Euclides da Cunha foi ali, através do Zumira e da Casa Euclides da Cunha, né? Com Dona Lourdes Dietrich no Zumira, com Dona Fani na Casa Euclides da Cunha. Eu tive o prazer, depois de muitos anos, voltar a trabalhar com Dona Fani, eu já sendo professora, né, falando sobre Euclides da Cunha para crianças, mas também contando com o apoio muito grande dela na Casa Euclides da Cunha, abrindo espaço para eventos com alunos lá. No caso, até os alunos do colégio Euclides da Cunha. Não só alunos do colégio Euclides da Cunha, mas também do Zumira, né? Embora eu não tenha sido professora de lá, mas algumas atividades fazia em conjunto, né? E do Lameira também. Teve um determinado momento em Cantagalo que a gente conseguiu movimentar bastante esse circuito euclidiano. E o colégio particular junto com o colégio público. Isso. E até com a Secretaria Municipal também de Educação. Em algum momento a gente conseguiu, a gente teve o apoio também de professores da UERJ e da UFRJ, que eram de Cantagalo e que saíram e que voltaram, né? A Anélia Pietrani, a Anabelle Loivos, que
são euclidianistas acadêmicas, né? Trabalham com os textos euclidianos num nível acadêmico, de profundo detalhamento, e ajudavam e promoviam, né? Às vezes atuavam como parceiras nas atividades que a gente fazia, na maioria das vezes a gente também era parceira deles, né? Nessas atividades. Então teve um momento que a gente conseguiu uma movimentação grande em Cantagalo para a cultura euclidiana, né? Eu peguei isso como adolescente e depois pude viver isso num determinado momento. E até pegando, né, o gancho da palavra euclidiana e a semana euclidiana que acontece até dentro assim, né, de uma ligação de Cantagalo com São José do Rio Pardo, no estado de São Paulo. São José do Rio Pardo é uma cidade muito cuidadosa com a memória de Euclides da Cunha. Eles trabalham muito com a memória de Euclides da Cunha. E eu não vou lembrar a data, a quantidade de anos que já tem, mas são 70 anos, eu acho. Eu posso te dizer depois certinho, que eu não vou lembrar agora de cabeça, vou levar um puxão de orelha. Mas são muitas décadas, né, trabalhando com a memória de Euclides da Cunha. Isso lá, né? Isso lá em São Paulo, né? E, assim, para quem não sabe, Euclides da Cunha nasceu em Cantagalo e Os Sertões foi escrito em São José do Rio Pardo. Né? Euclides escreveu Os Sertões às margens do Rio Pardo, enquanto ele reconstruía uma ponte de ferro que tinha caído na cidade. Né? Quando ele voltou de Canudos, que ele foi para lá como repórter, né, de guerra, e ele volta e vai para São José do Rio Pardo para reconstruir essa ponte, foi trabalhar como engenheiro, e tem uma série de cartas, de coisas que ele escrevia dizendo que as horas de engenharia eram horas cansativas, horas fatigadas, né? Ele queria se dedicar à escrita mesmo. Então, o São José do Rio Pardo é uma cidade que valoriza esse nascimento do livro Os Sertões, valoriza a passagem de Euclides da Cunha pela cidade, a casa euclidiana lá, né, que é a Casa de Cultura Euclides da Cunha, é na casa onde Euclides morou, né, com a família. O filho mais novo de Euclides nasceu lá e está sepultado aqui em Cordeiro, né? Enfim. Aproveitando até esse Olha como circula, né? E aquele negócio. Aproveitando esse gancho no sentido da memória no pensamento do jornalista. O filho nasceu lá e foi enterrado aqui. Você sabe dizer como que aconteceu essa vinda? Sei sim, porque a vida do Euclides é uma tragédia, né? Perdeu a mãe cedo, foi criado pelos familiares, né? De uma hora na casa de uma tia, um tempo na casa da avó, enfim, circulando, porque o pai ficou viúvo, tinha ele e uma irmã para dar conta. E depois ele casou, todo mundo sabe da tragédia final da vida dele, né? Foi uma morte trágica. Acho que é o triângulo amoroso mais badalado da fofoca brasileira, Euclides e os outros dois. E o filho mais novo do Euclides, que foi o único que morreu na velhice, né? Porque um dos filhos dele foi morto numa emboscada. Outro filho foi assassinado pelo assassino dele. Então, o único filho dele que ficou vivo e deixou descendentes, né, é o filho mais novo. E ele se casou com uma moça de família cordeirense. E ele tinha muita identidade com os sogros. Então, o desejo dele é que ele fosse enterrado junto aos sogros aqui em Cordeiro. Né? E nessas fotos que circulam aí no Eu Sou Cordeirense, já apareceu uma foto do filho do Euclides num time de futebol aqui em Cordeiro. Né? Então, e eu acho, se não me engano, também já apareceu uma foto da família da família da mulher dele, né? Que ele considerava a família dele. Né?
Então, a ligação é essa. E não deixou de ser uma volta às origens. Não deixou de ser uma volta às origens, né? Até porque quando o pai dele nasceu, Cantagalo, Cordeiro pertencia a Cantagalo, tudo aqui pertencia a Cantagalo, né? E me parece que Santa Rita do Rio Negro, na época, ela pertencia ao distrito de Cordeiro. Eu não sei exatamente, mas geograficamente faz sentido, né? Então, provavelmente pode ser. Então você vê, realmente foi uma volta às origens e que o Euclides saiu daqui novinho, né? O Euclides saiu na primeira infância ainda, né? Com 2, 3 anos de idade. E eu já ouvi de muitas pessoas cantagalenses que falam assim, é besteira, bobagem vocês ficarem falando de Euclides. Euclides nunca mais voltou aqui. Hoje a gente pode sair da cidade e voltar com carro, né? Se a gente morar em outro país, a gente toma um avião, enfim, né? Chega ao Rio, do Rio pega um carro, um ônibus até aqui. Mas imagina naquela época, né? A dificuldade de transporte, a dificuldade financeira também, porque não tinha uma vida abastada, foi uma vida financeiramente difícil. E também a gente volta à cidade quando a gente deixa amigo e quando a gente deixa parente, né? No caso, ele não deixou nenhuma outra. Mas aí, contra esses argumentos, que ele foi embora, nunca mais voltou, nunca quis saber da cidade, eu gosto de rebater esse argumento com uma carta do próprio Euclides. A gente conhece muito do Euclides humano, do Euclides homem, pelas cartas dele, mais do que pelas obras que ele escreveu. Ele escreveu uma carta para Machado de Assis e Machado estava em Friburgo. E ele chamava Machado de meu mestre, né? Então, meu mestre. Então ele fala, eu fico muito feliz de saber que você está aí em Nova Friburgo, cidade que eu vi na minha mais tenra infância, que me pareceu uma Babilônia, né? Porque saí do lá de Santa Rita do Rio Negro, né? Que hoje é Euclidelândia, parar em Friburgo, daquela época era... Hoje a gente já sente diferença, imagina naquela época. Né? E aí ele continua, né? E me lembra, né, a minha terra, né, a cidade que eu nasci, Santa Rita do Rio Negro. Então ele fez uma referência a Santa Rita do Rio Negro, né, que depois virou Euclidelândia, nessa carta para Machado. Então não é totalmente sem memória afetiva com o lugar. Né? Diferente de alguns que de repente nasceram por aqui e quando se refere, fala que nasceu em Friburgo. Muitos, né? A gente conhece muito. Né? Você é da onde? Eu sou de Friburgo. Né? Tá, quem nasce no estado do Rio diz que é carioca. Vamos combinar, gente, é fluminense, né? Mesmo sendo torcedor de Flamengo, Vasco, Botafogo... Pode torcer para qualquer time, até para o Palmeiras, né? Mas a gente é fluminense. Verdade. Fabi, puxa vida, aqui já falamos bastante, mas não falamos bastante não, tem mais um pouco, eu te cortei você falando das euclidianas e tudo mais, né? Fala mais um pouco das euclidianas de Cantagalo. Então, é interessante você usar esse termo euclidianas de Cantagalo, porque a gente conversou sobre isso recentemente. A gente teve em agosto. Agosto é o mês que marca a data de falecimento, de assassinato de Euclides da Cunha. Né? Vamos dar nome aos bois. E aí tem a Semana Euclidiana nesse período. E terminada a Semana Euclidiana, já há algum tempo, a gente tem um movimento também nosso aqui do estado do Rio. Há alguns anos aconteceu em Cantagalo, já teve um ano que aconteceu em Friburgo. Hoje em dia é outro formato, bem acadêmico, muito bem montado, né, pela Anabelle e a Anélia, que são cantagalenses, mas moram em Niterói, trabalham no Rio, né, na UFRJ, e são eventos que têm essa chancela da universidade. E no fórum, a gente chama Fórum Euclidiano, né, esse movimento. Esse ano aconteceu de forma virtual e teve um momento em que a gente foi falar do euclidianismo em Cantagalo. Então, estávamos reunidos lá, alguns euclidianistas, e a gente pegando pela nossa memória, né, quem nos trouxe para a vida euclidiana
o depoimento de todo mundo que estava ali, essa entrada no meio euclidiano tinha sido por uma euclidianista. Né? Ou os mais velhos, a dona Amélia Tomás, a professora Amélia Tomás, né? A dona Fani, ou a dona... as diretoras da casa, né? Erenita Pietrani, que foi diretora da casa, né? Aí eu entro aí fazendo o viés não do meio acadêmico, mas com a sala de aula, que é a minha praia, que é o que eu gosto, né? De falar de Euclides para as crianças e de falar de Euclides com o texto de Euclides da Cunha, que eu acho que isso é importante. E a gente se deu conta de quantas mulheres estão envolvidas, né, no movimento euclidiano em Cantagalo, aqui no estado do Rio. Existem homens também, né? Tem o Alex Vieitas, tem o próprio Rick, tem o Igor, tem uma garotada nova trabalhando com euclidianismo. E tem nesse grupo novo também uma euclidianista, que é a Maria Laura. Então, como é forte a presença feminina no movimento euclidiano em Cantagalo. Isso é uma característica legal, né, do grupo. E vocês têm contato com esse grupo de São Paulo, sim. Sim. A gente faz parte... a gente dá aula lá também, né? Eu já fui dar aula presencial lá, estive afastada por uns anos, é difícil se afastar uma semana inteira daqui, né? Enfim. Mas esse ano ela foi virtual, para mim foi ótimo, porque eu voltei a integrar o grupo, poder dar aula, né, nesse espaço. São aulas, eu dei aula para quinto e sexto ano, né, falando sobre as questões de Euclides com o meio ambiente. Dei aula para o ensino médio também com esse mesmo aspecto, né, esse olhar do Euclides para o meio ambiente. Mas, além de mim, tem outros euclidianistas de Cantagalo e do Rio, praticamente todos, que dão aula lá também. Então, a gente se integra muito, né, de troca de informação, de pesquisa, enfim. E tem euclidianista de tudo quanto é lugar. Né? Uma das referências da gente, ultimamente, é o Felipe Rissato, que é um rapaz que mora lá no Acre, que é um pesquisador fantástico, que descobre coisa do Arco da Velha de Euclides. Foi Euclides da Cunha que fez justamente... O mapa a nossa fronteira, né? O nosso desenho lá do Acre. O Euclides participou desse processo de enfrentamento e de apaziguamento entre o Peru e a Bolívia. Ele tem uma série de textos que compõem um grupo que é Peru versus Bolívia, que dá conta desse cenário de política externa. Né? Então, e como cartógrafo, ele desenhou um mapa, ele subiu o Rio Purus até seu nascedouro, enfim, a gente tem e com o mundo virtual hoje, tem esse lado bom do mundo virtual, né? Que a gente consegue conversar com muita gente, ter contato com muita gente. Pessoal, infelizmente, né, tem que acabar, porque senão o Eduardo vai dar um puxão de orelha na gente do tempo. Não pode, a tia Fabiana briga. Foi professora do Eduardo? Foi professora dele, foi professora do Duda. Então ficar mais uma hora aqui, ó. Mas, Babi, muito obrigado pela atenção. Mas antes de despedir, Gabriel, por favor, Gabriel. Você, por favor, senta ali ao lado da sua mãe. Esse daqui já vai ser rapidinho, aqui conversando um pouquinho com o Gabriel, porque esse é um verdadeiro ornitólogo, né? É ornitólogo mesmo. Ornitólogo ou passarinheiro? Ele é mais passarinheiro. Mais passarinheiro. O ornitólogo é o biólogo que trabalha com passarinho. Exatamente. Mas aí que tá, né? O Gabriel trabalha com fotografia já há algum tempo e tem justamente esse viés para estar fotografando os pássaros aqui da região. E não deixa de ser um ornitólogo, porque sempre que ele posta uma foto de um pássaro, ele já dá ali a ficha, né? Nome científico, isso, aquilo, assim, dos pássaros. Meu amigo fotógrafo,
você tem um trabalho muito importante e que futuramente, quem sabe, um passarinho me falou assim, que pode ser que venha algum livro a respeito de fotos de passarinhos. A ideia inicial era transformar isso em alguma publicação. Tirando que eu já escrevo a coluna no portal Serra News, já é digamos assim, um passo para publicar talvez um livro, um guia, alguma coisa nesse sentido. Incentivo não falta. Seja de pessoas aqui, amigos próximos, pessoas que me conhecem, até pessoas tipo passarinheiros antigos que vê lá que eu escrevo, vê minhas fotos e sempre dá ideia. Ah, que bom que você tem essa ideia de publicar. Ah, que bom, publica sim. Isso eu acho que é o norte que vai afunilar, eu acho que numa publicação. Com certeza estaremos falando futuramente sobre esse trabalho e acompanhando, de repente, qualquer dia ele em trabalho de campo, que para mim vai ser uma aula. Porque o Gabriel ele tem a paciência necessária para esse tipo de fotos. Porque tem que ter uma paciência de Jó, né, Gabriel? Eu acho que além da paciência, que é o grande X, e o conhecimento da fotografia, eu acho que é o conhecimento prévio do lugar e do que vai ser fotografado, né? No meu caso, as aves. Saber o melhor período, o melhor horário. E basicamente isso, não é ficar só... Às vezes a gente acha assim, ele é um bom fotógrafo, ele é um bom... Às vezes nem é um bom fotógrafo, mas nesse meio de passarinhar, é um bom... Não sei se tem esse termo, um bom... Observador. É um bom fazedor de registro. Às vezes não precisa ser foto limpa, foto linda, maravilhosa, mas é um bom fazedor de registro, que sabe o momento, a hora, o local, quando esperar, se é nublado, se é naquela ponta, naquele outro ponto, se é com sol, se é sem sol, aí esse que é o X. Bom, tivemos aqui, né, a grata satisfação de estar falando hoje com a Fabiana Correia, escritora mor da minha família. Quantos anos que a gente se conhece, Fabiana? Ricardo, mais de 30, né? Acho que mais de 30. Bem mais. É melhor nem fazer conta. Mas é uma pessoa assim, muito, muito querida por todos nós. E hoje mostrando uma grande qualidade aqui como escritora. Vocês perceberam. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço, Ricardo. Agradeço o convite de falar de literatura, de falar das minhas andanças na escrita, além da biologia, né? Poder falar um pouco desse universo, divulgar o meu trabalho também, né? Então, eu que agradeço o espaço, o carinho, a oportunidade. Agradeço o Duda também de me acolher na casa dele. Mas aí que está mais um motivo para você, Duda, ter orgulho da professora. E, Gabriel, obrigado por essa participação especial e obrigado também por ceder essas fotos que a gente vai estar vendo aqui no final do programa. Com certeza, é uma honra ter minhas fotos passando para todos. Legal. O programa Jornal Ponto de Vista na TV Interior fica por aqui e espero que vocês tenham gostado desse bate-papo bem gostoso e descontraído com a Fabiana e com o Gabriel. Jornal Ponto de Vista na TV Interior. A sua segunda casa é aqui. Até mais.